Este som matou carreiras. Este motor reescreveu a história das corridas. E este segredo quase destruiu a Chevrolet. O V8 265 não era apenas revolucionário. Ele era uma bomba relógio. Durante o dia era celebrado como um pacote superpoderoso. À noite era amaldiçoado como o assassino faminto por óleo. Mas aqui está a pergunta que ninguém ousava responder. Por que pilotos arriscavam suas vidas por ele? Como esse pequeno motor esmagava a Ford nas pistas, enquanto se destruía por dentro? A verdade é mais sombria, mais letal e muito mais dramática do que você imagina. Escritório da General Motors. Thomas Keating, gerente da Chevrolet, escreve um memorando. Suas palavras não eram um simples alerta. Eram um grito de socorro. Estamos presos demais aos 6 cilindros. Naquele momento, a GM estava sendo humilhada. Studebaker já tinha um V8. Ford já tinha um V8. E a rainha das vendas, a Chevrolet, ainda oferecia apenas 6 cilindros. O mercado era impiedoso. Em 1950, apenas 26% dos compradores queriam um V8. 2 anos depois, 33%. E em 1954, metade do mercado exigia 8 cilindros. Sem uma resposta imediata, a Chevrolet estava condenada. Flint, Michigan, se tornaria o campo de batalha. O primeiro projeto nasceu sob Edward Kelly, o engenheiro por trás do Stoveboat 6. Mas sua visão era considerada antiquada. Seu motor era basicamente uma cópia encolhida do Cadillac 331. Funcionava, mas não impressionava. Era pesado, custava caro e parecia velho desde o nascimento. Então, em maio de 1952, um novo nome entrou em cena: Ed Cole. Ele não aceitava ajustes tímidos. Olhou para os desenhos e disse: "Você não melhora um design velho. Você começa com uma folha em branco." Essa frase mudou a história. Cole não queria apenas um motor. Ele queria um motor que pudesse ser produzido em massa, barato, leve e com espaço para evoluir. Um motor que caberia em qualquer Chevrolet e transformaria até o sedã mais simples em uma ameaça nas pistas. Era o nascimento de algo que não era só uma máquina. Era o início de uma revolução industrial sobre rodas. Cole acreditava que o segredo não estava apenas no desempenho, estava na forma de construir. Foi aí que surgiu a ideia ousada: usar núcleos de areia verde para moldar o bloco. Isso permitiu algo inédito: paredes ultra finas de apenas 5,32 de polegada, mais leve, mais barato, mais eficiente e principalmente mais compacto. O novo V8 teria apenas 55 centímetros de comprimento, pequeno o bastante para caber em qualquer Chevrolet, forte o bastante para desafiar qualquer rival. Batizado de Turbofire V8, ele prometia ser o coração que a Chevrolet tanto precisava. Mas o que ninguém sabia é que esse coração também escondia um veneno. No papel, o 265 era genial. Cabeçotes intercambiáveis, pistões de alumínio, virabrequim forjado, uma obra-prima. E ainda havia a cereja do bolo: a câmara de combustão em forma de cunha com vela estrategicamente posicionada. Mistura perfeita, queima rápida, potência suave. Só que havia um detalhe. Um detalhe que transformaria esse prodígio em assassino. A Chevrolet, na pressa de vencer a Ford, cometeu um erro fatal. Lançou o motor sem um filtro de óleo de fluxo total. Apenas 10% do óleo era realmente filtrado. O resto, microscópicas limalhas de metal circulavam livremente, corroendo o motor por dentro como uma doença silenciosa. Smokey Yunick, lendário preparador, não perdoou. A Chevy nos deu um motor incrível, mas esqueceu de fazê-lo sobreviver. Mecânicos o chamavam de o escorregador. Por quê? Porque os pistões fabricados com folgas mínimas expandiam com o calor. E quando isso acontecia, eles arranhavam os cilindros até a morte. No calor do sul do Zaire, em corridas longas, a falha era quase uma sentença. O motor que podia ganhar corridas também podia se destruir em questão de voltas. Era a genialidade e a tragédia em um só bloco de ferro. E, ainda assim, esse motor venceu. NASCAR 1955. Herbie Thomas, Bucky Baker, Tim Flock. Vitórias atrás de vitórias. O Ford Wheelock não conseguia acompanhar. Chevrolet esmagava rivais enquanto seus engenheiros rezavam para cada motor aguentar até a bandeira quadriculada. Pilotos diziam: "Esse ratinho tem coração de leão, mas você nunca sabe quando ele vai explodir." O 265 era, ao mesmo tempo, um salvador e um traidor. Um motor que podia dar a glória eterna,
ou a ruína imediata. E a pergunta pairava no ar como fumaça. Até quando a Chevrolet poderia esconder os segredos mortais do seu maior triunfo? Enquanto os fãs aplaudiam e a Ford sangrava nas pistas, os engenheiros sabiam da verdade. Cada vitória custava caro. Cada título vinha acompanhado de motores destruídos nos boxes, pedaços de metal espalhados pelo chão e litros de óleo derramados como sangue. Os jornais falavam em milagre da Chevrolet, mas dentro das oficinas os mecânicos cochichavam. Esse motor está nos matando devagar. O sucesso escondia um dilema moral, e o dilema crescia a cada corrida, a cada quilômetro rodado, a cada cliente comum que levava para casa um Chevrolet equipado com o mesmo motor que fazia campeões, e também fazia vítimas. Era apenas questão de tempo até que o segredo viesse à tona. Os engenheiros da Chevrolet estavam divididos. De um lado, os homens de produção, que viam no 265 a salvação da marca. Do outro, os puristas da mecânica que sabiam que estavam vendendo um motor com falhas fatais. Ed Cole, com seu sorriso confiante, chamava o projeto de obra de arte compacta. Mas nos corredores da engenharia sussurrava-se outro nome: a lâmina de 2 gumes, porque o mesmo bloco que garantia velocidade garantia também destruição. As histórias começaram a se espalhar. Clientes comuns reclamavam que seus Chevrolets novos consumiam óleo como se fossem carros de corrida. Alguns relataram motores com menos de 20 mil quilômetros já arranhados por dentro. Oficinas independentes começaram a chamar o 265 de o motor descartável. Mas a Chevrolet não podia recuar. Não depois de investir milhões. Não depois de finalmente ameaçar a Ford. Nas pistas, o paradoxo se tornava ainda mais cruel. Smokey Yunick lembrava de noites inteiras reabrindo motores, trocando pistões, tentando achar soluções improvisadas. Era como cuidar de um corredor que tinha o coração mais forte do mundo, mas veias feitas de vidro, disse uma vez. E havia um detalhe ainda mais sinistro. O problema do óleo não apenas destruía o motor, ele podia destruir pilotos. Em corridas de longa duração, quando o óleo fervia e escapava por respiros mal projetados, havia o risco real de incêndios. Um piloto da NASCAR chegou a abandonar a prova não por quebra, mas por medo de ver seu carro inteiro virar uma tocha. E ainda assim todos voltavam, porque o 265, quando funcionava, era imbatível. A Ford tentava reagir. Seu AG Block 272 era mais confiável, mais durável, mas era também mais pesado, mais preguiçoso. Na reta, o Chevrolet abria. Nas curvas, parecia mais leve, mais ágil. O que faltava em confiança sobrava em performance, e isso bastava para criar lendas. 255 foi o ano da virada. A Chevrolet lançou o Bel Air com o V8 265. De repente, um carro de família podia alinhar em corridas de arrancada e assustar rivais preparados. A publicidade não falava das falhas, falava de números. Aceleração de 0 a 100 em pouco mais de 8 segundos. Potência de até 180 cavalos. Era um monstro disfarçado de carro popular, e a América estava pronta para isso. A imprensa começou a chamá-lo de o pequeno grande V8. E as vendas dispararam. A cada Chevrolet que saía das concessionárias, a Ford sentia o chão tremer. Mas no silêncio das oficinas, os mecânicos ainda trocavam olhares pesados. Eles sabiam que aquele motor podia dar lucro à GM, mas custaria caro em reputação se a verdade viesse à tona. O que poucos perceberam foi o segundo ato do plano de Ed Cole. O 265 não era o fim, era apenas o início. Seu projeto fora concebido com margens de evolução, e já havia esboços para versões mais fortes, mais refinadas, mais confiáveis. Era como se Cole tivesse planejado uma dinastia inteira a partir de um único bloco. Um bloco que, ao mesmo tempo, brilhava e sangrava. Enquanto isso, Smokey Yunick e outros preparadores descobriram que, com ajustes minuciosos, o 265 podia suportar cargas que pareciam impossíveis. Com pistões reforçados, cabeçotes trabalhados e soluções artesanais para o problema do óleo, eles criaram motores que ultrapassavam 230 cavalos em competições. Era como domar uma fera selvagem, perigosa, mas devastadora quando obedecia. E a cada corrida vencida, a Chevrolet ganhava não apenas troféus, mas algo muito maior: respeito. A marca que antes era vista como conservadora, apegada a 6 cilindros antiquados, agora era a ponta de lança da inovação.
O nome Chevy V8 começava a soar como sinônimo de vitória. Mas a vitória tinha gosto de ferro e fumaça, porque cada quilômetro percorrido também era um passo mais próximo do colapso. Os engenheiros sabiam disso. Os pilotos sentiam isso. E ainda assim ninguém ousava parar. O V8 265 havia se tornado mais que um motor. Era um pacto. Um pacto entre glória e destruição. E todos que tocavam naquele bloco aceitavam o risco. Enquanto Ed Cole sorria em frente às câmeras, comemorando as vendas históricas, seus engenheiros trabalhavam em silêncio, já desenvolvendo a próxima evolução. Eles sabiam que cedo ou tarde o segredo não poderia mais ser escondido. E quando esse dia chegasse, a Chevrolet teria apenas duas escolhas: admitir o erro ou criar algo ainda mais impressionante para apagar a memória do 265.